Boa noite, meu nome é Sérgio, de vez em quando o Alfredo nos convida para estarmos aqui e hoje nós vamos ficar um pouquinho juntos, vou falar um pouquinho sobre a doutrina espírita e vou tirar um tema aqui deste livrinho chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá inserido no capítulo 20, item 4. Tinha marcado aqui, mas perdi a marcação? Não perdi não. Missão dos espíritas, mas também tem uma outra coisa aqui legal, sabe aqui, o que tem aqui? Tem um negócio chamado Obreiros do Senhor. Então nós vamos misturar as duas coisas, porque isso é o que vale a pena a gente saber hoje. Não tem problema nenhum, viu? Pode deixar à vontade, estou acostumado, tenho 6 comedores de arroz e feijão, tenho 7 netos e tenho 4 filhos meninos. E tenho 7 netos, estou acostumado a falar, tenho uma creche com 200 crianças, tenho em Carapicuíba com algumas delas também lá, são bem educadinhas, moram na comunidade, são assim, muito bacaninhos, se fala para ficar quietinho eles ficam, fala para sentar eles sentam, fala para fazer uma prece eles ficam em estado de prece, então já estou acostumado, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Fica bem tranquila, deixa ele à vontade. Bom, então nós vamos falar sobre a missão dos espíritas. E eu já vou resumir rápido, porque a nossa palestra hoje é bem rápida, tá bom? O nosso trabalho aqui na Terra é divulgar a reencarnação. É só isso. Muito boa noite, muita paz. Até a próxima, se Deus quiser. Meu Deus do céu, que rápido, né? Muito rápido assim, seria tão bom, né? Eu tô sentindo que tem alguém torcendo para ser rápido assim, viu? Tô sentindo aí que tem alguém que tá torcendo aí pra gente não demorar muito. Bom, mas ele fala lá pra gente que nós precisamos nos animar a isso, porque na verdade, quando a gente entende a ideia da reencarnação, a vida fica mais suave, fica mais tranquila, fica mais leve. A gente começa a perceber que nós estivemos lá atrás, temos chance de ir na frente fazer outras coisas, então podemos arrumar o presente. Então tem muita coisa que nós podemos fazer com a ideia da reencarnação, porque sem a reencarnação a vida fica um caos. A gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que está acontecendo as coisas com a gente, não sabe por que tem problemas que a gente não criou, não causou. E a gente passa momentos muito complicados. Mas aí você pensa na reencarnação, e aí você pensa assim, mas eu não fui uma florzinha que se cheirava no passado, por isso que eu estou assim agora, né? Então a gente vê em casa, às vezes alguma pessoa que nós temos dificuldade, a gente consegue aceitar mais tranquilamente, mais claramente. A gente começa a entender por que a gente tem dificuldades nessa ou naquela direção. A gente começa a perceber por que nós temos algumas limitações, por que nós temos o freio puxado para alguma coisa, por que nós temos facilidades em outras coisas, aonde estão essas coisas arquivadas na gente que a gente rapidamente aprende, como que isso funciona. Então, com a reencarnação, nós temos muita coisa a nos esclarecer. E a reencarnação independe de religião. A gente pode entender a religião que quiser. A reencarnação está inserida na doutrina espírita, mas nós podemos ter qualquer tipo de religião entendendo que nós não estamos aqui pela primeira vez. Isso cria uma lógica profunda para todos nós. Cria uma lógica sem igual. E isso mostra para a gente que nós estamos associados àquilo que nós estamos vivendo hoje. Acabamos de ver aqui um vídeo lindo de um trabalho espiritual que é feito, não é? De curas espirituais que interferem no corpo físico. Mas a gente vai percebendo que mesmo nesse aspecto, nós também temos essas associações. Porque muitos de nós, muitas vezes, temos problemas que nós não demos a menor causa. E aí você fica pensando, meu Deus, mas por que comigo, né? Então, isso facilita muito pra gente. Já pensou você enxergar as pessoas de uma forma diferente? Então, por exemplo, aquela pessoa que, até um tempo atrás você não conseguia nem olhar para a cara dela, mas agora você já consegue compreender, falar, de nós dois erramos, então é melhor a gente ir devagar, não vamos errar novamente, não vamos fazer a mesma coisa errada de novo, aí a gente vai mais devagar. Desacelera um pouquinho, não tem mais aquela ideia de abandono, de distanciamento, não tem mais essa ideia, a ideia da aproximação, do entendimento. A gente consegue, inclusive, fazer uma prece por ela, orar por ela. Alguns de nós viemos aqui por causa dessas pessoas, que a gente está preocupada com ela, puxa vida, pessoa tão irascível, tão irritadiça, tão nervosa, está lá com a saúde em frangalhos. Vou lá pedir por ela, vou fazer uma prece por ela. Então, isso dá pra gente um sustentáculo muito grande, muito forte.
E saber também que, na maioria das vezes, as nossas vidas estão muito associadas com as nossas tendências. E quem é que não traz tendências do passado? Todos nós trazemos. E aí você começa a perceber, isso aqui é uma tendência que eu trouxe do passado, uma imperfeição, a gente enxerga ela mais claramente. Essa é uma imperfeição que eu tenho no passado. Poxa vida, acho que eu estou aqui para corrigir, preciso melhorar, preciso colocar a mão nisso, preciso mexer com isso. Sabe aquele quartinho do fundo que a gente vai deixando, mas você fica pensando, vai ter uma hora que eu vou ter que ir lá e mexer nele, arrumar, limpar, tirar o pó, lavar, fazer alguma coisa, pôr em ordem, jogar umas coisas fora. Então os maus sentimentos e os problemas que nós vivemos, às vezes, a gente vai deixando acumular, deixando, mas a gente sabe que uma hora nós vamos ter que mexer nisso. Uma hora a gente vai ter que mexer com isso. É claro que nós não estamos preparados para mexer com isso a qualquer momento. Mas a gente vai mais ou menos criando aquela disposição, aquela coisa assim. Eu gosto de mexer no quartinho do fundo, domingo de manhã que eu acordo, não faço nada, não saio para lugar nenhum e já trabalho lá direto, fico o dia inteiro mexendo e arrumo. Então a gente vai arrumando um jeitinho de mexer com isso. Um assunto difícil. Vamos lidar com um assunto difícil com uma pessoa, então a gente vai devagarzinho, mentalizando, como é que nós vamos falar? Mas se eu falar desse jeito, vai ser difícil. Se eu falar daquele outro jeito. Tinha um amigo que estava falando pra gente que ele tinha que dar uma notícia que o filho dele era adotado. E ele veio perguntar pra mim, fazer uma consultoria comigo, sabe? Assim, dizer, como é que você vai fazer? Como é que eu vou falar pra ele que ele é adotado, né? Mas eu pensei, meu Deus do céu, não tenho experiência nenhuma nisso, como é que eu vou falar alguma coisa pra ele, né? Eu fiquei também em dúvida, falei, vamos dar um tempo aí, vamos pedir inspiração nós dois aí, pra ver se a gente acha uma resposta, né? Então devagarzinho você vai entender um jeito de conversar com ele desse assunto. Quantos anos tenho? A criança tem 40 anos. Já casou? Já. Já terminou a faculdade? Já. Sabe onde anda a mãe? Sei. E a mãe adotiva, sabe que está ciente que você vai falar? Não, ela não quer que fala. Olha os problemas se agravando, né? Olha só. Mas aí a gente vai achar uma hora, um caminho para fazer isso. Aí veio outra consultoria. Olha, eu queria saber se aquele menino é meu filho mesmo. Meu Deus do céu, outra consultoria difícil. Mas como é que você sabe? Não é seu, você tem dúvida? Eu tenho dúvida. Eu tenho vergonha de falar para ele pedir um DNA. Quantos anos tem? Tem 45. Falo, meu Deus do céu. Olha quanto tempo a gente deixa para resolver as coisas. Veja só. Mas claro, agora está procurando uma saída. O ideal é isso, não importa, já passou, já foi, agora vamos achar uma saída. É para isso que nós vamos entender a doutrina, encontrar formas de achar uma saída. E aí, como é que foi? Então, mas se você fala com ele abertamente, fala, olha, é o seguinte, aconteceu um problema na época lá, lembra? Mas a mãe dele morreu. Eu falo, então, agora ficou mais fácil, né? Porque agora você pode falar dela e ela nem vai estar aí para contestar. Então você pode falar que, né, de repente você foi pegar o ônibus, escorregou, bateu a cabeça no ônibus. E quando você acordou, você já estava no hospital. E aí depois de 9 meses você nasceu. Por isso que você tem dúvida. Porque você não sabe se bateu a cabeça, onde é que você bateu a cabeça, né? Piadinha de mau gosto, né? Credo, meu Deus do céu, que horror. Então, mas o ideal é isso. Talvez a gente não tenha a resposta, mas a gente vai em busca vai trabalhando com isso. Não é? Vai trabalhando. Eu me lembrei de um caso que parece uma anedota do passado. Tinha um governador aqui em São Paulo, que ele tinha origem árabe, não posso falar o nome dele, porque ele construiu todas as rodovias, as pontes que tem em São Paulo, ele construiu tudo isso aí. E aí ele chegou e pôs na cabeça que São Paulo tinha petróleo. Então ele queria abrir poços de petróleo aqui em São Paulo. Não sei se quem tem cabelinho branco se lembra disso, né? Então veja, está tentando achar uma saída. Então a mesma coisa nós. Estamos com um problema muito grave. Estou com a saúde, o médico falou que eu não tenho mais nem 5 minutos de vida. Mas quanto tempo faz que ele falou isso? Faz uns 10 anos. Ele talvez não saiba tudo ainda. Aí a gente vai achar uma saída. Poxa vida, mas eu tenho esse problema de saúde. O que eu tenho que fazer para me viver, ter um pouquinho de qualidade de vida? É isso, achar uma forma de ter qualidade de vida. Esquecer esse troço, viver e pronto. Seguir adiante. Mas tá mandando fazer uma operação.
Vale a pena fazer a operação, mas ele está tomando quanto tempo de expectativa? Achar uma saída, né? Vamos procurar achar uma saída. Então, estamos vivendo aquele drama terrível, não consegue emprego, está há 20 anos desempregado. Outro dia eu ouvi uma história que eu fiquei morrendo de vergonha, que uma senhorinha falou assim, escuta, essa sua amiga está 20 anos desempregada, ela não tem ovo na casa dela? Eu falei, ovo? Mas o que tem ovo? Faz um bolo e sai vendendo. Meu Deus, ela tem razão. Ela tem razão. E eu nunca tinha pensado nisso. Fazer um bolo e sair vendendo. Meu Deus do céu. Qualquer um pode fazer isso? Ai, Deus do céu. Mas aí eu aventurei uma pergunta. Mas, escuta, a senhora sabe onde que ela pode saber como fazer o bolo? Na internet tem isso? Mas é que ela não tem internet. Ela não tem... A senhora poderia ensinar ela? Se eu mandasse pedir para a senhora ensinaria ela a fazer um bolo? Bem gostoso. Então faz o seguinte, da próxima vez que eu vir, a senhora traz um bem gostoso para mim saber se é bom, que aí se for bom, eu indico a senhora para ela. Mas então é assim, é procurar a saída, um jeito, uma forma. Tô com uma pessoa dormindo na calçada da minha casa. Já eu lavo todo dia, mas o bandido não sai de lá. Como é que eu faço? Vamos pensar alguma coisa para saber o que pode fazer para ajudar essa pessoa a sair de lá, fazer alguma coisa, sei lá. Talvez a gente não tenha a resposta, mas a gente pode ir cavocando para achar essa resposta. Então, devagarzinho, a gente vai achar um meio com muito jeitinho de resolver isso. Quando a gente fala de uma pessoa, desculpem, eu me expressei mal, falei, um cachorro do vizinho que não sai da nossa casa, por exemplo. Então, engraçado que toda vez que ele vem, parece que ele acha que a nossa casa é o banheiro dele, porque ele vem, usa o banheiro e volta para a casa dele. Como é que a gente resolve isso? Meu Deus do céu! A gente vai devagarzinho achando um jeito, arrumando uma forma. O Chico teve um momento da vida dele interessante, era criança e teve a mãe adotiva, segunda mãe. A mãezinha primeira dele desencarnou. Ele tinha 5 anos de idade. Aí ele viveu lá com uma tia, viveu uns momentos difíceis e tal, mas aí foi morar com a outra mãe, que o pai arrumou uma outra senhora, e a senhora então trouxe todos os filhos e ele foi morar com essa segunda mãe. E eles tinham uma horta, produziam lá umas alface, essas coisinhas de horta. E descobriram que tinha um vizinho que estava roubando a horta deles. Aí o Chico ficou nervoso, ficou bravo. Aí foi falar com a mãezinha, o vizinho está roubando nossas coisas. Ela falou, deixa que eu resolva. Mas como você vai resolver? Mãe, só que é uma coisa muito grave, muito ruim, como é que vai ser? Aí a mãe um dia foi com ele lá, bateu na porta do vizinho, falou, olha, nós colocamos uma chavinha lá na horta, um cadeadinho, e deixar a chave com o senhor aqui, porque quando a gente sai, tem alguém que estava vindo aqui pegando as coisas. Mas se o senhor puder cuidar pra gente, eu sei que isso não vai acontecer mais. Meu Deus do céu, pôs o homem de guarda. O homem que pegava as verduras dela, agora não podia pegar mais, porque era ele que estava de guarda. Olha só. Veja a sabedoria. Olha que coisa. Aí tem um conhecido nosso que foi policial civil, 30 anos na polícia, aposentou. Aí ele ficava na casa dele todo dia lendo jornal, porque na porta da casa dele tinha um supermercado. Todo mundo parava o carro na frente da casa dele. E quando ele ia sair com o carro, tinha alguém lá que tinha parado só 5 minutos e não podia sair com o carro. Aí eu falei, mas como é que o senhor resolveu isso? Ele falou, foi fácil. Eu falei, foi fácil? Como que é que foi fácil? Já fiquei pensando, né? Era policial, devia ter arma, podia ficar com a arma pendurada assim do lado, sei lá, né? Alguma coisa assim, né? Ele falou, não, eu fico lendo jornal. Quando alguém estaciona, eu vou lá e abro o portão. Só de eu abrir o portão, a pessoa já sai. Aí eu fecho o portão e volto a ler o jornal. Eu falei, meu Deus do céu, mas isso é uma sabedoria profunda. A gente não quer arrebentar o pau numa hora dessa? Sabedoria profunda, meu Deus do céu, olha só que a gente não para pensar como é que a gente pode resolver as coisas tão simples, né? É tão fácil de resolver as coisas e a gente faz uma complicação. Por exemplo, vai no posto de saúde, chega lá, é bem atendido, a pessoa trata bem você, muita educação, muito respeito. E a gente não sabe como fazer para agradar aquelas pessoas que atenderam tão bem a gente. Aí a gente recomenda o posto para alguma pessoa que seja muito amiga nossa, que a gente ame muito. Olha, aquele posto é bom, pode ir lá, que você vai ser bem atendido.
Aí a pessoa vai lá e fala, não, mas me destrataram, demoraram, fizeram, aconteceram. Como é que resolve isso, meu Deus do céu? Não sei. Vamos pensar um jeito, cavocar um jeito de resolver isso. Como é que faz para as pessoas te atenderem bem? Para você ser bem atendido? Olha, quando o cabelinho vai pintando de branco, a gente vai aprendendo algumas coisas. Interessante, muito interessante. Que coisas são essas? Olha só. Por exemplo, você vai estacionar o carro e o menino vem para tomar conta do carro. Aí você já reserva um dinheirinho para ele. Você não fica pensando, devia trabalhar, ter um emprego, devia ter uma vida digna, devia sair dos noticiários policiais e ficar aí. Não, você simplesmente separa um dinheirinho e fala, na volta eu dou o seu troquinho, tá bom? Tá bom, dá o dinheirinho para ele. Olha que fácil. Se alguém vir pedir uma moeda, estraga o nosso dia por causa de uma moeda. Vocês já perceberam isso? Escuta, tia, vou limpar o vidro aqui, a senhora me dá uma moeda? Se limpar, eu te dou um tiro. Olha como é que a gente faz? Uma moeda. Dá uma moeda. Só pedir uma moeda. Pode ser de 1 centavo. Acho que de 1 eles nunca pedem, né? Ele sempre é 25, né? 25, 20. De R$1, de R$10, uma nota, alguma coisa assim. Em contrapartida, a gente tem pessoas que talvez tenham um pouquinho de dificuldade de consciência. Quando encontra a ocasião de ser útil, pega e dá R$50 para uma pessoa dessa. Aí ela vai aceitar a sua moeda? Por isso que nós temos problema, veja só. Nós não podemos inflacionar a caridade. Se é uma moeda, é uma moeda. Pensem bem, é uma moeda. Não inflaciona a caridade. Bom, então tudo isso para mostrar para a gente que a gente pode ter qualidade de vida. E que, olha, nós vamos encontrar pelos nossos dias, pelas nossas frentes, pessoas que nós amamos e pessoas que nós tivemos graves problemas no passado. Então nós temos que estar preparados para isso. É simples. Olhou e a pessoa fez assim. Na minha casa tem uma pessoa que pegou um tique agora que ela toda hora faz assim, ó. Ai, me dá uma raiva. A minha cunhada especial, se ela não tivesse há 20 anos na minha casa, e se minha mulher não tivesse colocado uma grade de ferro na janela do 14º andar, eu ia convidar ela para ver a paisagem lá de cima, do meio e de baixo, ao mesmo tempo. Humor negro, né? Terrível. Mas a gente olha para a pessoa e você percebe que não houve uma reciprocidade. Se acalma, tranquilo, fica tranquilo. Não é possível a gente reconciliar com a pessoa em 5 minutos, porque nós temos séculos de desentendimento. Nós temos séculos de desentendimento. Não adianta, você não vai reconciliar em 5 minutos. Você vai começar uma construção em 5 minutos, mas não vai reconciliar-se em 5 minutos. E essa pessoa pode estar na tua família. Tomara a Deus que ele não durma na tua cama. Já pensou se ele dorme na tua cama? Às vezes eles conseguem. Então, uma proeza tão grande assim. Consegue se aproximar de um jeito. E criar uma situação de um jeito que quando a gente vai perceber que está dormindo na tua cama. Meu Deus, você parece gato. Se infiltra lá de um jeito, quando você vai ver, o gato está dormindo na tua cama. Olha só que negócio. Ou a gata, né? Não sei. Depende, né? Então, reconciliar-se com os teus adversários. Pensar, nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós já estivemos aqui. Muitas vezes. E muitas vezes nós já criamos problemas. E já resolvemos problemas. Mas nós estamos num processo de continuação. Porque nós não estamos vivendo a vida material. Nós estamos vivendo um pedacinho da vida imortal. Um pedacinho. Um pedacinho. Então, nós estamos vivendo um pedacinho aqui. Recorta um pedacinho assim, pega 100 anos da eternidade e corta um pedacinho assim da imortalidade. Um pedacinho. Então, tem coisa que a gente não vai conseguir nessa encarnação. Nós estamos conformados para isso? Tem coisa que não vai.
Mas tem coisas que a gente pode dar alguns passos em direção. Você está disposto a mexer no quartinho bagunçado? Mexe lá então, começa a arrumar, começa a limpar. Ah, isso aqui não serve mais, não adianta, eu não vou ficar mais com isso. Esse guarda-chuva, apesar de ser japonês, que é o melhor guarda-chuva do mundo, rasgou o pano. Olha, rasgar o pano de um guarda-chuva japonês não é para qualquer um não, viu, gente? Mas esse aqui rasgou, sei, rasgou. Nós temos que dispensar ele, apesar de ter como é que é? Um esqueleto, não, como é que chama a parte de dentro do guarda-chuva? Engrenagem não, uma armação. Ai, meu Deus do céu, tá me faltando as palavras, acho que o alemão tá chegando. Apesar de ter uma armação excelente, nós temos que dar um outro jeito com ele. Então, tem coisa que a gente precisa pensar nisso, às vezes precisa renunciar a algumas coisas. Fala assim, ai meu Deus do céu, essa máquina de lavar é tão boa, mas tão boa. Pena que eu não posso mais comprar o sabão em pó importado. Você sabia que tem uma máquina de lavar que se você usar o sabão nacional, ela estraga todinha? Ninguém fala isso, né? Você só vai saber depois que ela estragar. Aí você fala... Aí vem o técnico e fala pra você assim, não, mas você usava qual sabão em pó? Essa usava o nacional, não pode. Essas máquinas vêm da Coreia do Sul. Lá o sabão que usa essa máquina não chega nem perto desse aqui. E eles não imaginam que esse sabão corrói toda a engrenagem da tua máquina. A gente não sabia, mas a máquina está novinha lá, mas está com o eixo quebrado. Vai falar, sei lá, né? Alguém podia aproveitar. Acho que eu vou levar na casa espírita, quem sabe alguém conserta e arruma, né? Porque a gente já sabe quanto custa para consertar, né? Mais de R$1.000. Fala, meu Deus do céu, dureza, né? Mas fiquem tranquilos, viu? A de vocês pode durar um pouco mais, pode ser outra versão, pode ser outro modelo. Não fica preocupado, não. Volta para casa e vê de onde que ela veio, mas fica tranquilo, pode não estar acontecendo isso. Então, a gente tem que estar disposto a mexer nessas coisas que muitas vezes nos incomodam. Vamos ter uma conversa, diríamos assim, uma boa conversa com um filho, por exemplo. Estão acontecendo coisas que você não está se agradando, mas é uma conversa difícil, porque no fundo você não queria ter essa conversa. Na sua cabeça não precisava ter essa conversa, mas às vezes você precisa parar e conversar. Às vezes não tem jeito, falar, olha, não tá bom, mas eu vou fazer isso mesmo. Então você continua fazendo, mas você fica sabendo que isso não agrada a seu pai ou a sua mãe. Não agrada, você pode fazer, mas isso não agrada. É desagradável para a gente ter que conviver com isso. Ele precisa saber que está desagradando. Pelo menos isso. Vamos forçar ele, botar ele na camisa de força, mas ele precisa saber que não está agradando, que está desagradando. Então, tem coisas que a reencarnação vai mostrando para a gente o seguinte: nós agora sabemos com toda clareza para onde nós vamos. Voltar para o mundo espiritual, a vida verdadeira. E a vida material não significa muita coisa para a gente, porque a gente vai ter que largar tudo aqui. Às vezes a gente fica anos e anos e anos. Aquele relógio está certo, né? Está certo. É que tinha um relógio aqui. Mudou de lugar. Mudou de lugar? É. A gente fica anos e anos e anos e... Poxa vida. Nós precisamos entender que estamos na Terra e vamos ter que abandonar as coisas que estão aqui na Terra. Não tem jeito. Às vezes a gente vai ter que se despedir por algum tempo de pessoas muito queridas. Pessoas que a gente tem um amor profundo. Fala, meu Deus. Antes de ter 7 netos, eu achava que já podia desencarnar. Aí começou a vir o primeiro neto e falar, não, mas agora acho que é bom esperar um pouco, pelo menos 3, 4 anos, né? Aí veio o segundo, mais uns 3 ou 4. Aí veio o terceiro, mais uns 3 ou 4. Aí veio o quarto, mais uns 3 ou 4. Eu já estou há 16 anos assim, adiando meu desencarne. Veja só que interessante, não é? Porque tem determinados momentos que você fala, pra quê, né? Vai continuar fazendo o que aqui? Mas agora você fica pensando, ai meu Deus do céu. Mas Deus é danado, não é o que Ele faz com a gente? Faz a gente acreditar que a gente não serve mais pra nada. Aí daqui a pouco vem o neto. E o neto faz você acreditar que você serve pra tudo, né? Serve pra tudo. Você pode servir de saco de pancada, você pode servir de tanta coisa, né, pra ele.
Você pode servir de comprar presente para ele, você pode servir de ser a melhor pessoa para receber ele, ficar com ele, você pode servir para tanta coisa com ele, meu Deus do céu, e você achava que não servia mais para nada. Olha só que interessante. E o que é mais interessante é quando ele fala assim, vô, sabe que eu acho que não tem vô melhor do que você. Aí você fala, meu Deus do céu, agora não pode desencarnar mesmo, né? Agora tem que ficar mais um pouco. Então, às vezes a gente fica lutando com coisas materiais e a gente se esquece que nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Então, o espírito de Erasto, nessa mensagem, que é o item 4 do capítulo 20, Missão dos Espíritas, ele diz pra gente o seguinte, que a gente precisa ajudar as pessoas a viver melhor. Às vezes a gente não vai ter a palavra certa, porque na hora você fala, meu Deus, como é que eu vou abordar esse assunto? Porque às vezes a pessoa está sofrendo, porque ela não consegue imaginar que aquilo é necessário para ela, que aquilo tem uma ligação com ela, que aquilo está associado a ela, mas que aquilo é provisório com ela. Pode demorar muito tempo, mas é provisório. Então abordar a reencarnação com as pessoas queridas não significa que a gente vai tratar de religião, fazer um tratado de religião e nem ser um religioso fanático. Não é isso. Mas mostrar alguns aspectos das leis de amor do Criador, como o ser humano mesmo, que nós somos normais, comuns. Você está desanimada com a vida? Não, mas a coisa mais chata que tem é viver com uma pessoa que não tem ânimo para a vida. Isso a gente há de concordar, né? Aí você pega uma pessoa que você tem um amor profundo, um amigo, uma pessoa, um marido, esposa, filho. Vamos para Campo de Jordão. Tá tão frio lá, passa um frio lascado, aí tem que achar algum lugar para ficar lá, tudo é caro lá. Dureza, né? Aí chega no verão, vamos pra praia. Toda hora na televisão, que roubaram o carro não sei de quem, que não sei o que tem os meninos que faz isso. Meu Deus do céu. Vamos pra Disney. Mas os parques são longe um do outro, você tem que andar pra chuchu, e se cansa, é muito cansativo. Tá pro raio que eu parta. Mas eu tô com preguiça agora. Mas pensa bem como é ruim, veja. Aí você vai dar um presente pra uma pessoa, olha o entusiasmo da pessoa. Obrigado, deixa ali. Mas se a senhora trouxer um bolo, eu garanto que é tudo que eu mais queria. Mas não tem problema, não tem problema. Não é ruim viver com uma pessoa sem entusiasmo. A pessoa está desanimada, está deprimida. Agora a gente arrumou uma desculpinha, ela é deprimida, com todo respeito. Claro, tem problemas e problemas, mas está deprimida. Por que está deprimida? Porque o Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu? Perdeu, né? Então tá certo, ela tá deprimida, o Corinthians perdeu, meu Deus do céu. Sabe assim, mas por que você tá desse jeito? Meu bairro tá ficando cada vez pior, só levantando prédio pra tudo quanto é lado. Mas por que você tá desse jeito? Eu vou enxugar o gelo, mas o gelo derrete, não adianta nada enxugar porque ele tá sempre molhado. Fala, meu Deus do céu, nós precisamos ter ânimo. E aí, tá tudo bem com você? Tá! Se melhorar eu aguento. Sabe assim, se melhorar a gente aguenta? Nós temos que ter esse ânimo. Aí você vai no hospital fazer uma cirurgia. A coisa melhor que tem para fazer cirurgia é quando você chega lá e eles não deixam você sair, já faz aquele dia mesmo. Porque eles falam assim, daqui a 6 meses você volta para fazer a cirurgia. Meu Deus, 6 meses de sofrimento. Será que o médico vai acertar? Será que no dia vai ter? Será que vai acontecer? Será que vai ter dor? Será que vai cortar? Será que vai tirar? Será que vai colocar? Aí você fica pensando, meu Deus do céu, não acaba nunca esse sofrimento. Bom, primeiro as crianças, tá, por favor? O Heitor, o Heitor verde, o Heitor com o pai. Tá? E você quer perguntar pro menino, pode vir também. Então nós precisamos achar, mergulhar.
Mas chega, hein? Vai triar todos os meus clientes daqui. Mergulhar dentro de nós, para achar esse entusiasmo. Porque você pensa, às vezes uma pessoa vem com você com tanto entusiasmo e você... A gente acaba com o entusiasmo dela. Esse é o maior crime que nós podemos fazer por uma pessoa. Uma vez o Chico recebeu um senhor lá na casa dele. Chico, comprei essa enxada agora. Eu vou capinar. Tô louco pra capinar. Falou, filho, manda ver. Começa aqui da porta de casa e vai embora. A gente não, né? Sempre aquela palavrinha, sabe aquela coisa assim, meia morna, meia fria, sabe aquele negócio assim? Então nós precisamos mergulhar em nós e acharmos esse entusiasmo. Tá certo, nós estamos vivendo problemas, estamos com problemas de saúde, financeiro. Não, aqui na Ipiranga não tem problema financeiro, mas é de saúde. Mas problema de saúde, algum problema emocional, alguma coisa assim. Mas a gente tem que mergulhar dentro de nós e fazermos o que for possível para criar um entusiasmo maior em nós, o entusiasmo de viver, de fazermos as coisas. Vamos dar um passeio, vamos dar uma volta no quarteirão. Porque você não mora no bairro que eu moro. Vai lá mesmo assim. A gente se esconde. Acha que, sabe, o mundo tá assim, não é? Tá todo mundo vivendo assim como se tivesse uma selva. Vai aparecer um leão, um rinoceronte, um elefante, uma formiga assassina. Ela pica você e você morre. É uma formiga assassina. Então nós precisamos fazer esse esforço. Olha, somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Só isso. Filhos de Deus e herdeiros do universo. Jesus, quando esteve entre nós, olha o que ele falou pra gente, que nós seríamos capazes de fazer o que ele fazia e muito mais, meu Deus do céu, muito mais. Aí eu fico pensando, o que eu seria capaz de fazer mais do que Jesus? Aí eu fiquei lembrando a expulsão dos vendilhões do templo, aí saí derrubando as barracas tudo, bagunçando, brigando com todo mundo. Talvez eu seja capaz de fazer mais do que ele, né? Nesse aspecto, né? Mas ele diz pra gente que nós somos capazes de fazer o que ele fez muito mais. E por que a gente está tão assim voltado para nós mesmos? De 2 anos em casa, estou desanimado, não tenho vontade de fazer nada, não quero ir em lugar nenhum, não quero fazer nada. Vou dar uma receita rápida agora que resolve isso. Pega esse livrinho aqui, ó, e começa a ler em voz alta. Em voz alta, não pode ler para você mesmo não, em voz alta, você começa a ler em voz alta. Dá um exemplo aqui para vocês, ó, para ler em voz alta, ó. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar do nada a soma das iniquidades terrestres? Bem dizer o Senhor que vos haveis posto vossa fé em provação. Por que a gente tem que ler em voz alta? Porque se a gente estiver mal acompanhado, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Os espíritos não aguentam ficar com a gente lendo isso aqui em voz alta o tempo todo. Então é assim, você mora sozinho, por exemplo, dá um exemplo. Aqui no Ipiranga não tem ninguém que mora sozinho, mas dá um exemplo assim, né? Aí você mora sozinho, então tudo bem, melhor ainda. Aí você tá lá desanimadão, fala o quê? Tô mal acompanhado. Aí você vai lá, pega o evangelho, põe uma capinha nele para o espírito não ver o que você vai ler. Vou fazer uma leitura. Vou enganar os espíritos. Vamos enganar os espíritos. Aí você vai lá e por acaso, assim, por acaso. Aí você vai ler assim: beneficência esquecida. A beneficência é bem. Meu Deus, não estou enxergando. Vem aqui pra mim, faz favor. A beneficência esquecida, em voz alta. Em voz alta. Esqueci o óculos. Você também esqueceu? Quem que não esqueceu o óculos? Beneficência, o primeiro parágrafo. Vai, bem alto, bem alto. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Não, é sobretudo o espírito de seita e de partido que
é preciso abolir. Ser abolido. Muito bem, tá bom até aí, tá ótimo. Mas aí você começa assim, você vai lendo. Quando você cansar, você pode ter certeza que o outro já cansou faz tempo. Então vai fazendo isso, certo? Querendo fazer um bolo, mas tô com uma preguiça, tá mal acompanhado. Vai lá, pega o livrinho encapadinho, escondidinho. Ó, de vez em quando você muda ele de lugar, certo? Uma hora você põe embaixo da cama, outra hora você põe dentro do guarda-roupa, outra hora põe dentro da mala, vai escondendo ele. Aí você vai lá, que preguiça lascada, mas eu vou ler. Aí você abre por acaso novamente, manda ver de novo e fala assim: ajuda e o céu vai te ajudar. Pedir. Estou enxergando muito. O senhor está com óculos? Ajuda e o céu te ajudará. Aqui, ó. Bem alto, bem alto. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos dará. Buscai e acharei. Batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Olha só, achar o problema, ó, cavocar para encontrar a solução. Ó, nós precisamos pedir para o céu isso aí. Pode ficar tranquilo, não vou pedir para ninguém, tá bom? Vou guardar aqui. Então, nós precisamos fazer força para sair, se desligar desse caminhão de concreto que nós estamos puxando. A depressão é mais ou menos isso, né? A pessoa até quer fazer as coisas, mas não tem força. Então a gente vai se desembaraçando desse caminhão de concreto que nós estamos amarrados. Então, a leiturinha, a prece sincera e a renovação pessoal e íntima sincera também ajuda muito. Falar, meu Deus do céu, tem a boquinha tão solta, né? Falo tanta coisa para as pessoas. Posso falar? Vamos lá. Verde, 1, 3, 4 e 5. Então é isso. A nossa missão é essa. E se vocês estiverem um dia em família conversando, a gente pode começar com muita sutileza assim. Surgiu uma conversa qualquer, falar: eu na próxima vida acho que quero ser mais rico. Aí você fala: na próxima vida, o outro vai e concorda, fala: eu na próxima vida acho que tá bom assim, porque ele tem muito dinheiro, a gente não sabe o que fazer com ele. Aí o outro pode dizer assim: eu na próxima vida. A gente pode até perguntar: o que você gostaria de ser na próxima vida? Se a gente pudesse ter uma próxima vida, dá essa possibilidade, né? Então a gente pode começar assim, devagarzinho o assunto, né? Devagarzinho. Ou você está com a perna enfaixada, por exemplo, fala assim: eu acho que eu errei muito na outra encarnação, porque essa perna não me dá sossego. Sabe assim, um negócio bem suave, bem sutil. Se perceber que tem abertura, a gente pode avançar um pouquinho mais. Olha só que legal, que interessante. Porque essa é a nossa tarefinha. Quando a gente ajuda as pessoas a pensar com uma determinada lógica, a gente ajuda essa pessoa a viver melhor também. Isso é muito importante. Ó, já vou encerrar, viu? Já vou encerrar. Porque você está toda hora tirando as pessoas daqui. Gente, azul, 1, 2, 3, 4, 5.